Bom dia, eu sou Daniel Victor Carlos de Noronha, sou graduando no curso de Ciência e Tecnologia na UFESA e pertenço ao PRH 55.1, Estratégias Sustentáveis na Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E o título do meu trabalho é Aplicação de extratos vegetais do semiárido como inibidores de corrosão de fluidos de completação. Bom, primeiramente eu gostaria de dar uma introdução básica ao conceito de corrosão, que ela pode ser definida como a deterioração de um material, que geralmente é metálico, por ação ou química ou eletroquímica do meio, estando essa aliada ou não a esforços mecânicos. E essa deterioração causa alterações indesejáveis sofridas pelo material, como desgastes, variações químicas ou modificações estruturais, tornando ele inadequado para o uso. Bom, o processo corrosivo, em geral, é de natureza espontânea, ou seja, ele acontece sem precisar de uma energia externa e está constantemente transformando os materiais metálicos, de modo que a durabilidade e seu desempenho também deixem de satisfazer os fins a que se destinam. Além disso, a corrosão é um fenômeno altamente presente no nosso dia a dia, dado os metais presentes tanto em nossas residências quanto na indústria. Como exemplo, nós podemos ver essa corrente que está sofrendo deterioração. O processo corrosivo provoca inúmeros prejuízos ao meio ambiente, às pessoas e às instalações industriais, além de gerarem diversos custos. Os custos da corrosão são perdas econômicas causadas pela corrosão e podem ser classificados em diretas e indiretas. Os custos diretos são os custos de substituição de peças ou de equipamentos que sofreram corrosão, incluindo a energia e a mão de obra. E também os custos e a manutenção dos processos de proteção. Não existem somente os diretos, mas também os indiretos, que em geral são mais difíceis de mensurar, como por exemplo as paralisações acidentais, perda de produto, perda de eficiência, contaminação dos produtos e o superdimensionamento nos projetos. Bom, nesse gráfico nós podemos ver o custo anual da corrosão nos setores de produção e manufatura, onde nós podemos ver que a mineração está com 1%, com 0,1 bilhões de dólares, a agricultura com 6%, com 1,1 bilhões, a exploração e produção de óleo e gás com 8%, com 1,4 bilhões de dólares, outras aplicações com 9%, 1,5 bilhões, a indústria química, petroquímica e farmacêutica com 10% e 1,7 bilhões de dólares, comida processada com 12% e 2,1 bilhões de dólares, refinaria de petróleo com 21% e 3,7 bilhões de dólares, e papel e celulose, que é a maior, com 33% e 6 bilhões de dólares. Ou seja, nós podemos ver que os prejuízos são na casa dos bilhões de dólares anuais. Bom, dado o custo hoje de exploração do petróleo propriamente dito e o risco associado ao mesmo, problemas de corrosão podem gerar tanto custos diretos como também custos indiretos, como por exemplo no acidente da Baía de Guanabara, que no ano de 2000, o duto que transportava o óleo combustível entre a Ilha d'Água e a refinaria Duque de Caxias sofreu flambagem, então rompeu e acarretou em um vazamento que afetou toda a Baía de Guanabara. Então houve uma grande repercussão na mídia, levando a manifestações de sociedade que cobravam medidas, e isso gerou um prejuízo à imagem da empresa, levando a custos indiretos, como visto pela imagem aí, onde essa manchete fala que a Petrobras responderá por crime ambiental. Entrando na parte de proteção anticorrosiva, existem diversas formas de prevenção à corrosão. Entre elas, nós podemos citar a proteção catódica, o uso de revestimentos orgânicos e inorgânicos, alteração de projetos, mudança no meio corrosivo e o uso de inibidores de corrosão, que vamos falar mais adiante. Primeiramente, o que é um inibidor de corrosão? Ele é uma substância ou uma mistura de substâncias que, quando está presente em concentrações adequadas no meio corrosivo, ele reduz ou elimina a corrosão. Agora, dando um breve histórico dos inibidores de corrosão ao longo dos anos, ele data desde a década de 20, onde foram empregados o melaço de cana-de-açúcar, amido e óleos vegetais para a proteção do aço após a decapagem ácida, onde estes apresentavam inúmeras desvantagens. Logo depois foram apresentados à indústria os inibidores inorgânicos, que apresentavam inúmeras vantagens, como os filmes aderentes, capacidade inibitória da corrosão e diversas desvantagens, por serem tóxicos, por possuírem um ataque às ligas não ferrosas, por possuírem uma solubilidade parcial com o meio.
Já na década de 80, iniciaram os estudos dos inibidores de baixa toxicidade, decorrente a inúmeras exigências ambientais impostas às indústrias. O interesse ao emprego de produtos naturais ou inibidores da linha verde vem se tornando uma grande fonte de pesquisa no mundo todo. Inúmeras plantas estão sendo empregadas, em virtude dos compostos que estão presentes nelas, apresentarem uma ação antioxidante, baixa toxicidade, por ser uma fonte renovável e por possuírem compostos que podem ser extraídos com um simples método de extração com procedimentos de baixo custo, como no uso de extratos de folhas, de sementes, de casca, entre outros. Bom, já na área industrial, inúmeras plantas compõem os biomas brasileiros, com aplicações nos ramos bioquímicos, farmacológico, alimentício, cosmético e industrial, como por exemplo na área de perfuração, onde aqui nós podemos ver alguns materiais naturais que são empregados em fluidos de perfuração, como por exemplo o pó de casca de banana, o pó de casca de batata, cinzas de grama, cinzas de cana-de-açúcar, pó de casca de romã e extratos de folhas de heno, que como suas funções nós podemos ver que a maioria é de redutor de perda de fluido e no caso das cinzas de grama tem o de modificador de reologia. E quanto às suas vantagens, nós podemos ver que em sua maioria eles são ecológicos e tirando o das cinzas de cana-de-açúcar, todos são de baixo custo, ou seja, em geral são de baixo custo. O objetivo do presente trabalho consiste em avaliar os extratos vegetais oriundos de plantas do semiárido com fases ativas dos inibidores de corrosão aplicados em fluidos de completação. De que forma? Avaliando a concentração crítica e quais variáveis podem impactar na eficiência máxima, como por exemplo a dosagem, efeitos de temperatura, condições de armazenamento, entre outros. Bom, com relação à metodologia, o trabalho foi dividido em 5 etapas, sendo a primeira a de seleção e extração, onde nessa etapa será feita uma visita ao comércio local, onde serão adquiridas amostras de estudos e os solventes que serão empregados no decorrer da pesquisa. Já na segunda etapa será feita a preparação dos fluidos de completação, onde serão realizados testes com sais diversos, visando obter níveis distintos de corrosividade. Já na terceira etapa é a de testes de radiação UV, BSW ou teor de óleo, pressão e temperatura, onde eles visam avaliar as condições de acondicionamento e contaminação dos fluidos em situação de poço e também exposto a temperaturas elevadas. Já na quarta etapa serão feitos os testes de corrosão, onde será realizado o ensaio de perda de massa e os ensaios eletroquímicos. Os testes corrosivos dos fluidos serão realizados visando avaliar o comportamento dos fluidos e determinar a eficiência, bem como a dosagem dos inibidores. Na avaliação pelo ensaio de perda de massa, serão obtidas as variáveis de taxa corrosiva e análise da morfologia da corrosão, ambos sobre a condição estática. Já nos ensaios eletroquímicos, eles serão realizados acima do potencial do circuito aberto, onde os dados obtidos permitirão a construção das isotermas de adsorção, que já liga diretamente com a quinta etapa, que é a de determinação das isotermas de adsorção, que nada mais é do que a relação de equilíbrio entre a fase fluida e a concentração nas partículas adsorventes a uma dada temperatura. Já com relação aos resultados esperados, primeiramente, mapear potenciais plantas do semiárido que possuem potencial para serem utilizados como inibidores de corrosão, já que no semiárido existem diversas espécies de plantas. A segunda é obter a melhor relação massa-solvente. Já a terceira, determinar a parte da planta que possui maior eficiência de inibição de corrosão, como por exemplo, utilizando folhas, caules, pétalas, frutos, sementes e cascas, entre outros. Obter a dosagem crítica do inibidor de corrosão, por exemplo, se eu aumentar a dosagem, o quanto de ganho de eficiência se vai obter. Como por exemplo, se eu aumentar muito a dosagem e o ganho de eficiência for mínimo, então não vale a pena aumentar a dosagem. É melhor usar a que já estava anteriormente. Depois, determinar quais variáveis influenciam na eficiência do inibidor de corrosão, como a temperatura, possíveis contaminações, concentração, condições de acondicionamento, entre outros. E por último, estudar o mecanismo de adsorção. Essas foram as referências que eu utilizei e agradeço a atenção de todos.